Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Polícia faz operação contra o PCC em 14 estados. O objetivo é desmantelar as ramificações interestaduais da facção criminosa. Ao todo, foram presos 61 integrantes da facção. Supremo Tribunal Federal proíbe a prática da condução coercitiva. O tráfico de animais silvestres e o risco de extinção de algumas espécies. Reportagem especial do Rede TV News mostra que as aves são as mais capturadas e vendidas no mercado negro. O jogador mais jovem da seleção brasileira fala sobre a importância de participar de uma Copa. Muito importante, mais que um time, temos que ser unidos, uma família, porque vamos enfrentar uma Copa do Mundo juntos. Os detalhes da festa de abertura da Copa, que teve participação de Ronaldo Fenômeno. E a goleada dos donos da casa em cima da Arábia Saudita. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O presidente Michel Temer pode estar na mira da Polícia Federal por supostamente ter comprado o silêncio do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. O presidente Michel Temer é citado no relatório da Polícia Federal, que investiga agora se ele realmente teria dado o aval para a compra do silêncio de Eduardo Cunha e também do doleiro Lúcio Funaro, presos na Operação Lava Jato. Temer teria pedido a ambos que não fechassem acordos de delação premiada referentes à Operação Cui Bono. A operação investiga um esquema de fraudes na liberação de créditos junto à Caixa Econômica Federal para empresários, que em troca pagavam propina a políticos. Segundo o documento, o presidente da República teria incentivado o pagamento de propina, R$5 milhões para Cunha e R$400 mil mensais a Funaro, por meio do empresário Joesley Batista, do grupo JIF. A conversa foi gravada pelo próprio Joesley Batista e entregue aos investigadores após acordo de delação premiada. Nela, o empresário conta ao presidente a suposta ajuda financeira a Cunha e Funaro, e Michel Temer teria dito que era preciso manter isso. Michel Temer foi denunciado no ano passado por obstrução de justiça, mas a Câmara barrou o andamento da denúncia. O caso está suspenso até o fim do mandato de Temer e no ano que vem deve ser encaminhado para um juiz de primeira instância, que vai decidir se o MDBista vai virar réu ou não. Em nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência chama de insinuação mentirosa o suposto incentivo de pagamento de propina por parte de Temer a Eduardo Cunha e Lúcio Funaro. Segundo o Planalto, o que Temer pretendia no diálogo citado, na verdade, seria manter a boa relação que tinha com o então presidente da Câmara. A defesa de Eduardo Cunha ainda não teve acesso ao relatório. Essa visão da Polícia Federal não traz nenhuma novidade, além de colocar no papel um fato conhecido, tornado público na gravação feita por Joesley Batista, de um diálogo, aquele famoso diálogo com o presidente da República no Palácio Jaburu. Aliás, o presidente Temer tem uma divisão clara em sua gestão, antes e depois dessa gravação. O grande problema hoje de Michel Temer é preparar-se para o dia seguinte do término do seu governo, quando ele estará despojado de qualquer tipo de imunidade. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros apresentou nesta quinta-feira uma nova tabela de frete à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Segundo a associação, a proposta corrige distorções do tabelamento atual porque estabelece uma diferenciação de tarifa de acordo com o tipo de veículo e também de carga.
Na prática, isso significaria um gasto 20% menor para os motoristas. A ANTT diz que vai analisar e discutir a sugestão com vários setores, inclusive o produtivo, um dos mais afetados pela greve dos caminhoneiros. E a Confederação Nacional da Indústria, CNI, entrou hoje com uma ação pedindo ao Supremo Tribunal Federal que declare inconstitucional o tabelamento. Segundo a entidade, a medida interfere na ordem econômica por violar a livre iniciativa e a livre concorrência. Eu sinto até arrepios quando ouço falar em tabelamento, que são coisas de triste memória na economia brasileira. Não funciona. E a atividade de transporte se dá entre particulares e deve ser regida apenas pela combinação entre os interessados, apenas pelo mercado. O governo, em vez de se meter nessa tabela de transportes, bem que poderia cuidar de atualizar a tabela do imposto de renda. O Supremo Tribunal Federal proibiu a condução coercitiva quando investigados são obrigados a depor. O recurso foi muito utilizado pela Operação Lava Jato para ouvir acusados de corrupção e evitar a destruição de provas. O julgamento sofreu uma reviravolta. O placar, que no começo da tarde estava em 4-2 pela legalidade da condução coercitiva, terminou o dia em 6-5 pela proibição da prática. Os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello acompanharam o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, que já tinha sido apoiado por Rosa Weber. Para eles, uma pessoa não pode ser obrigada a depor, já que todos têm o direito de ficarem calados e de não produzirem provas contra si mesmos. Além disso, segundo os ministros, a condução coercitiva estaria sendo usada para expor os investigados. A resposta quanto à razão de ser da condução coercitiva está na Constituição Federal, que revela que não há uma razão de ser para ela ser implementada, a não ser, repito, o desgaste irreparável do conduzido. Ao fim do julgamento, ficaram vencidos os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Para eles, nos casos em que o investigado se recusasse a comparecer, a condução coercitiva seria válida. Respeitados os direitos fundamentais, portanto, o que se contém na norma do artigo 260, a meu ver, não colide com o que posto na Constituição da República a ponto de considerá-la incompatível com esta. Com a decisão, saem vencedores o Partido dos Trabalhadores e a Ordem dos Advogados do Brasil, que moveram as ações. A condução coercitiva já estava proibida desde o fim do ano passado por causa de uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes e agora não poderá ser aplicada definitivamente. O recurso foi muito utilizado pela Operação Lava Jato. Além de obrigar que investigados ficassem frente a frente com investigadores, havia o entendimento de que a condução coercitiva evitava a destruição de provas durante as buscas e apreensões. Agora, os investigadores devem recorrer à prisão temporária para viabilizar as operações. Agora deve sair um acórdão, uma decisão com a modulação exata de como ou pode ou não pode ser aplicada a condução coercitiva. Olha, é uma decisão do STF que, claro, deve ser cumprida. O placar foi muito apertado, por isso você vê que as coisas com relação a isso não são tão pacíficas. Mas é a perda de uma ferramenta importante contra o crime, especialmente envolvendo a Lava Jato. Um dos hospitais referência em Belo Horizonte cancelou cirurgias e ameaça fechar o atendimento aos pacientes por causa das condições precárias. Faltam até materiais básicos como luvas para os enfermeiros.
A unidade faz atendimentos de urgência e emergência e também conta com uma maternidade. Falta de leito, tem paciente onde a minha tia está, falta de leito dormindo no chão, está faltando tudo. Os pacientes que chegam aqui na entrada da unidade de urgência e emergência, em situações consideradas menos graves, são orientados a procurar uma UPA ou outro hospital da região. As cirurgias eletivas foram canceladas e alguns leitos de internação estão desativados. A Aparecida espera 2 anos por uma cirurgia no útero e na bexiga. Essa semana ela teve a operação desmarcada pela 3ª vez no hospital. Marcaram, depois desmarcaram. Quando foi a outra semana, marcaram para eu voltar terça-feira, agora dia 12, voltei para a internação. Cheguei lá, tinha cancelado novamente. Os funcionários contam que desde o início de maio, o hospital vem convivendo com a falta de remédios e materiais básicos. Por exemplo, luva de procedimento, material básico do laboratório, que é para fazer os testes de sangue, assim como, por exemplo, está faltando tubo endotraqueal. O seu João viajou 7 horas para fazer o tratamento de embolia pulmonar. Há 8 anos, depende do hospital. Se fechar isso aqui, para mim vai ser para mim ficar muito ruim. É um tratamento muito sério, entendeu? E aqui estão os melhores médicos aqui dentro. O governo de Minas confirmou que houve atraso no pagamento de fornecedores e por isso alguns materiais não foram entregues. Disse ainda que o atendimento deve ser normalizado a partir da próxima segunda-feira. Se fechar as portas vai ficar difícil demais, porque é o pessoal de pouca renda que vem consultar aqui, né? Se fechar realmente fica calamidade pública. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O chefe do Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro, o general Mário Sinô, deixou o cargo. A informação foi divulgada pelo interventor, general Braga Neto, que disse que a saída já estava prevista. O general Mauro Sinô era o 2º nome na intervenção federal no Rio, braço direito de Braga Neto. Ele foi nomeado para o comando da 3ª Divisão do Exército em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. No lugar de Sinô ficará o general Paulo Roberto de Oliveira, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Leste. A menina Vitória Gabriele já está desaparecida há 6 dias. Ela sumiu enquanto andava de patins em Araçariguama, uma pequena cidade no interior paulista, de onde fala ao vivo o repórter Igor Duarte. Oi, Igor, boa noite. A gente vem acompanhando aqui no Rede TV News com muita atenção esse caso diariamente, em busca de novidades, de pistas, de suspeitos sobre o que pode ter acontecido com a menina Gabriele. Há novidades hoje, há avanços na investigação, Igor? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Pois é, um grande mistério em torno do desaparecimento de Vitória Gabriele, de 12 anos. Um grande quebra-cabeças para a polícia, que trabalha incansavelmente para descobrir o paradeiro da garota e quem possa ter desaparecido com ela. Hoje, 3 pessoas foram ouvidas aqui pelos investigadores da delegacia de Araçariguama, no interior de São Paulo. São elas, um casal, Bruno e Maiara, e Júlio. A polícia chegou até essas 3 pessoas por meio de uma denúncia anônima, na verdade por meio de uma denúncia de um vizinho de Júlio. O Júlio, ele afirma que estava dentro do carro junto com Bruno e Maiara, o casal, quando Vitória Gabriele foi pega e colocada dentro do veículo, e depois Júlio diz que não sabe o que aconteceu com a menina. O casal, o Bruno e a Maiara, os dois negam que isso tenha acontecido. Disseram, inclusive, que sequer estiveram em Araçariguama no dia em que a menina desapareceu. Os dois, eles são de Mairim, que cidade aqui vizinha, a cidade vizinha aqui. Agora, o que acontece? A polícia, ela escutou todas essas 3 pessoas e vai ouvir elas novamente, porque o Júlio, por várias vezes, caiu em contradição. Primeiro, ele afirma que os dois, o casal, participou, que estava dentro do carro, e depois ele disse que nada disso aconteceu. A perícia foi feita no carro do Bruno, que é o marido da Maiara. Não foi encontrado nada, nenhuma digital, nem um fio de cabelo e nem muito menos alguma possível marca de sangue. Então a polícia deve liberar essas 3 pessoas ainda hoje, essa informação que eu recebi agora há pouco, mas deve pedir a prisão
temporária de 5 dias para o julho, prorrogáveis por mais 5 dias. O Júlio, ele já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, ele mesmo admite que é usuário de drogas. A família esteve aqui hoje a tarde toda em peso, acompanhando as investigações. A mãe e o pai, eles optaram por ficar em casa, preferiram não vir aqui, é lógico, estão muito abalados. A comoção aqui na cidade é muito grande, uma comoção muito grande entre os moradores aqui de Araçariguama. E logo, logo a polícia promete trazer novas informações, pistas que levem ao paradeiro de Vitória Gabriele, de 12 anos. De Araçariguama, Igor Duarte para o Rede TV News. Obrigado, Igor. Após 12 meses de investigação, a cúpula do PCC sofreu hoje um duro golpe. A polícia descobriu como a facção criminosa compactuava com bandidos de outros estados, atuando nos tráficos de arma e drogas. A Polícia Civil, em parceria com o Ministério Público e a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, realizou a operação batizada de Echelon, em 14 estados. Ao menos 61 pessoas de uma célula do PCC foram presas em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Pará, Alagoas, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Roraima, Rio Grande do Norte, Acre, Amapá e Maranhão. As investigações começaram há 1 ano, quando agentes penitenciários encontraram cartas na tubulação de esgoto da penitenciária de Presidente Venceslau, no interior do estado. A Operação Echelon desarticulou a atuação do PCC fora do estado de São Paulo. Na ocasião, a polícia também identificou a existência de uma ligação da facção criminosa com outros países vizinhos ao Brasil, atuando no tráfico de armas e drogas. É um golpe que com certeza desarticula as próximas ações do crime organizado. Em Minas Gerais, a operação de hoje foi concentrada em 11 cidades do sul do estado. Buscas foram realizadas para coletar provas que possam comprovar a ligação com a facção criminosa paulista. Muitos dos alvos já estão presos. Alguns deles também estariam envolvidos nos ataques aos 68 ônibus que há 2 semanas aterrorizaram a população de 40 cidades do estado. A polícia investiga seu ataque mais recente. Na noite de ontem, em Betim, na Grande BH, tem ligação com os últimos casos. É uma notícia positiva sabermos que existe uma ação coordenada contra o PCC, facção criminosa que cresce assustadoramente. O importante é manter acesas as chamas dessas investigações e do combate ao crime organizado. Aliás, o crime organizado já está sendo combatido com sucesso pela Lava Jato, que está julgando e prendendo bandidos que atuavam e alguns ainda atuam nos altos escalões da sociedade brasileira, travestidos de agentes públicos, empresários e políticos. Ou o país acaba com o PCC ou o PCC engole o Brasil. Uma jovem foi presa no Rio de Janeiro acusada de roubar lojas e joalherias. Imagens de câmeras de segurança mostram a tranquilidade com que ela agia. Richelle Santos Dias Gomes, de 20 anos, foi reconhecida em diversas imagens de câmeras de segurança. Nesta loja na Tijuca, zona norte do Rio, ela deixa o local com uma TV nas mãos. Nesta outra, ela está com um comparsa em uma loja de celulares em Niterói, na região metropolitana. Eles anunciam o assalto e o atendente é obrigado a colocar os aparelhos em uma mochila. Os suspeitos agem com a maior tranquilidade. Richelle foi presa na noite desta quarta-feira dentro de casa no Morro da Formiga, na Tijuca, zona norte da cidade. De acordo com a Polícia Civil, ela é chefe de uma quadrilha especializada em roubos a estabelecimentos comerciais e joalherias e tinha mais de 10 mandados de prisão em aberto. Segundo as investigações, os criminosos podem ter faturado mais de R$500 mil em mercadorias roubadas. A Justiça suspendeu o reajuste na tarifa dos ônibus municipais do Rio de Janeiro.
Um decreto do prefeito Marcelo Crivella, no início do mês, autorizou o aumento de R$ 3,60 para R$ 3,95 a partir deste domingo. Na decisão, a juíza Neuza Larsen exigiu que seja comprovado que o valor da nova tarifa excluiu dos cálculos o adicional para que a frota seja equipada com ar-condicionado. Em ações anteriores, o Ministério Público conseguiu reduzir o valor, alegando que o custo do ar não era previsto no edital de concessão. O Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas, disse que vai tomar as medidas judiciais cabíveis. 282 pessoas foram presas e 34 adolescentes apreendidos em uma operação contra o tráfico de drogas perto de escolas de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Com os presos, havia mais de 300 quilos de drogas e 110 armas de fogo. Após a operação, os policiais fizeram palestras de prevenção nas escolas para falar sobre os efeitos e as consequências das drogas. Infelizmente, o país não tem uma política séria, traçada de combate a drogas que vão ampliando a sua presença, especialmente dentre a juventude do país. Por enquanto, esse combate fica por conta dessas operações que, quando em vez, são realizadas com sucesso aqui e ali. Mas só um embate, um combate vigoroso e permanente pode ajudar a controlar essa grave situação. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo, que hoje está feliz porque acha que o Supremo Tribunal Federal finalmente fez a coisa certa, né, Reinaldo? Conta pra gente o que você achou dessa decisão do Supremo, decisão apertada mais uma vez, né? Só que agora um ministro mudou de lado, ou uma ministra, e ficou 6-5, mas contra a condução coercitiva. Por que você acha que nesse caso o Supremo acertou? Boa noite, Amanda. Olha, eu tô aqui, hoje quando fiquei sabendo, eu comecei a gritar, aleluia, cantar, né, aleluia. Há muito tempo o Supremo não tomava uma decisão que referendasse o que está escrito na Constituição. É meio absurdo. Quando eu falo isso, quando eu mesmo falo isso, eu me dou conta do absurdo da coisa, né? Você estará aplaudindo uma Corte Suprema por ela ter decidido que aquilo que está na Constituição vale. É uma coisa estupenda. Isso não há em nenhum lugar do mundo, só aqui. É importante que fique claro. Ah, mas a Suprema Corte Americana não decide isso ou aquilo? Decide as coisas que não estão claras numa Constituição enxuta como aquela. Não existe democracia no mundo em que um tribunal tome uma decisão que se chama contra legem, contra o que está escrito na lei. Mas o nosso toma. Né? Hoje, excepcionalmente, fez a coisa certa. E qual é a coisa certa? Vamos lá. O inciso 63 do artigo 5º da Constituição, que é uma cláusula pétrea, que não pode ser mudada nem por emenda, deixa claro que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E que o preso, estando preso, tem o direito de permanecer calado. Ele não é obrigado a falar. Note, quando uma investigação está apenas na fase do inquérito, quando vai se fazer um interrogatório de alguém que não é réu, que não é indiciado, que não é nada, a pessoa não é obrigada a comparecer. Ela não é obrigada a falar. Como então decidir a condução coercitiva de quem não é obrigado a ir a um determinado local? Portanto, o ato é escandalosamente inconstitucional. Ah, mas tem uma coisa, o artigo 260 do Código de Processo Penal prevê a condução coercitiva. Acontece que um código
é inferior à Constituição. Obviamente, este artigo do Código foi declarado aquilo que é inconstitucional. E antes que você saia por aí, como eu vi muita gente vomitando nas redes sociais, que virou um vomitódromo, né? Ah, agora bandido não é mais obrigado a comparecer, esse país de bandido. Não é isso. Nós estamos falando de pessoas que nem indiciadas são. Depois de iniciado o processo, depois que a pessoa é ré, ou se a pessoa for testemunha, aí o comparecimento é obrigatório. Não é? Aí o comparecimento é obrigatório. Agora, de qualquer modo, mesmo aquilo que está no Código de Processo Penal, no artigo 260, está explícito lá que a condução coercitiva tinha de ser antecedida de uma intimação não cumprida. Querem pegar o caso mais famoso? Quando o Sérgio Moro decretou a condução coercitiva do Lula, pergunta-se, ele seguiu a Constituição? Não. Mas vá lá, essa questão não estava posta ainda. Mas ele seguiu o Código de Processo Penal? Também não. Porque o Lula não tinha sido intimado antes. E nem tinha recusado a comparecer, ser recusado a comparecer. Né? Agora, isso virou uma prática corriqueira na Lava Jato. Né? Prende-se quem quiser, fica preso até quando querem os promotores e os juízes, fica preso até confessar, até fazer delação premiada, e a conta de que a maioria das delações foi feita de pessoas que estavam fora da cadeia, conversa mole que são delações sem nenhuma importância. As delações importantes, todas de pessoas presas sem prazo. O que é escandalosamente ilegal também. Ah, se não for assim, não se combate a corrupção. Como você está dizendo que para combater a corrupção é preciso desrespeitar a lei e a Constituição? Será que o Estado tem de ser criminoso para combater o crime? Eu acho que não. Não é? Então, finalmente, o Supremo fez a coisa certa. Saúdo os ministros Gilmar Mendes, aliás, aquele que concedeu a primeira liminar, o Dias Toffoli, Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que dessa vez aderiu à tese correta. E lamento profundamente os votos de Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Edson Fachin, Luiz Fux e, claro, Carmen Lúcia. Né? Pouca gente atentou para uma barbaridade encerrando o que esta senhora disse num seminário sobre liberdade de imprensa, etc. Fez ali uma defesa eloquente de que a Constituição é algo a ser interpretado todo dia. É mesmo? Se a Constituição é algo a ser interpretado todo dia, isso significa que no dia que o juiz tiver tido uma má noite, no dia em que o juiz tiver meio com o osso atravessado na garganta, eu usar outra metáfora aqui que não ficaria bem, né? Então ele decide a Constituição de um jeito. No dia que ele está feliz, ele decide a Constituição de outro. Se a sociedade pede uma coisa, ele vê, faz. Se ela quiser mudar de ideia, aí reinterpreta a Constituição. Né? País que é assim não tem Constituição. País que é assim escolhe insegurança jurídica. E insegurança jurídica que leva esse país ao caos. Tudo bem, foi apertado 6-5, mas o Supremo fez, desta vez, a coisa certa. E não está incentivando impunidade de ninguém. É apenas cumprimento da lei. É isso aí. Reinaldo, boa noite e até amanhã. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu todas as ações em instâncias inferiores que pediam a inconstitucionalidade ou a suspensão dos efeitos da medida provisória que estabeleceu no último dia 30 a tabela de fretes para caminhões. Ele atendeu a um pedido da Associação do Transporte de Carga do Brasil. Segundo o ministro, o andamento de processos paralelos poderiam entrar em conflito com os pedidos que já estão no Senado sendo analisados ou que já estão sendo analisados pelo STF. A Câmara dos Deputados aprovou hoje a descriminalização do aborto na Argentina. O projeto ainda tem que passar pelo Senado,
mas a notícia já foi recebida com festa por lá. Comemoração do lado de dentro e do lado de fora da Câmara. Teve gritos, pulos de alegria, lágrimas e desabafo. Isso é único, é histórico, estou muito feliz, disse essa argentina após a aprovação pelos deputados da lei que descriminaliza o aborto no país. Ela comemorou gritando o slogan da campanha que lutava por este momento. A Praça do Congresso, no centro de Buenos Aires, foi dividida em duas para evitar confrontos entre os manifestantes. Foram mais de 20 horas de espera enquanto os deputados discutiam a lei. O lado contrário ao aborto usava lenços azuis e cantava contra a aprovação da lei, defendendo que sua posição é a favor das duas vidas, da mãe e do feto. Muito mais numeroso, o lado favorável usava lenços verdes da campanha que promove educação sexual para decidir, anticoncepcionais para não abortar e aborto legal para não morrer. Temos direito a dizer sobre nossos corpos, porque o aborto tem que ser legal. Apesar do frio, teve quem ficou por lá em vigília durante toda a madrugada à espera do resultado. Os últimos meses aqui na Argentina foram de intenso debate sobre o aborto. A campanha pela lei começou em 2005 e depois disso vários projetos foram apresentados ao Legislativo. Mas somente agora os deputados trataram a pauta em uma sessão considerada histórica. Se o projeto de lei for aprovado, as mulheres poderão interromper a gravidez até a 14ª semana de gestação. E depois desse período, somente em casos de má formação que comprometa a vida do feto fora do útero, estupro e risco para a saúde e a vida da mulher. A lei ainda precisa do sinal verde dos senadores, mas a aprovação desta manhã já foi comemorada como uma grande vitória. Estou muito emocionado. É algo histórico. Mais da metade da praça concordou. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. Nos Estados Unidos, a Procuradoria de Nova York acusou o presidente Donald Trump de usar sua fundação para fins pessoais. A Justiça pede a restituição de US$ 2.800.000, o equivalente a mais de 10 milhões de reais, o fechamento da instituição e o pagamento de multas. A ação também proíbe o líder de atuar no conselho diretor de qualquer instituição beneficente de Nova York por 10 anos. O chefe da Casa Branca reagiu, classificou o caso de ridículo e postou em sua conta no Twitter que os sórdidos democratas novaiorquinos fazem de tudo para processar uma fundação que arrecadou mais de 18 milhões de dólares e doou mais dinheiro para a caridade do que recebeu, mais de 19 milhões de dólares. Trump garantiu que vai brigar. 39 pessoas morreram no Iêmen nesta quinta-feira em confrontos entre rebeldes Houthis e milícias pró-governo, apoiadas pela coalizão liderada pela Arábia Saudita. A ofensiva tenta retomar a capital Sanaá, controlada pelos rebeldes com o apoio do Irã. O Reino Unido pediu uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU. Na Nicarágua, o dia foi marcado por uma greve geral de 24 horas convocada pela Aliança Nacional da Justiça e Democracia para acabar com a violência usada contra manifestantes. O movimento também pede a saída do presidente Daniel Ortega. Em quase 2 meses de protestos, 157 pessoas morreram no país. E os lusitanos já estão prontos para a Copa do Mundo. Nosso correspondente em Lisboa conta como está o clima por lá. As ruas da capital Lisboa ganharam um colorido especial para a Copa. De olho na seleção, o torcedor português está otimista para que o time de Cristiano Ronaldo supere a campanha de 66, quando Eusébio levou a equipe à 3ª colocação. Pelo menos a esperança é a última a morrer. Nós vamos lá para jogar e nós estamos todos hastes, porque os jogadores são todos tão giros, a gente tem que vê-los, não é? É deste telão gigante montado na tradicional Praça do Comércio que os torcedores vão poder assistir à arrancada de Portugal. E nada melhor do que voltar um pouquinho no tempo.
Foi exatamente aqui, neste local, que os portugueses comemoraram em 2016 o inédito título do Campeonato Europeu. Agora eles repetem a estrutura para, quem sabe, no dia 15 de julho, comemorar um outro título inédito. Desta vez, o de campeão mundial. Pelo menos entre os 4, 5 finais, eu creio que Portugal há de estar. Em princípio vamos ganhar, né? Se eu não dissesse isso, não era bom português. Expectativa é o que não falta neste bar. O dono é Cristiano Ronaldo. A esperança é que ele traga da Rússia um presente especial para os portugueses. Este ano a Copa do Mundo é na Rússia, portanto é um pouco mais longe, mas esperamos que ele venha aqui comemorar e que traga a taça também para nós. A seleção lusitana fez o último treino antes da estreia amanhã contra a Espanha, num dos jogos mais quentes desta primeira fase. Eu acho que toda a gente reconhece que Espanha é um dos favoritos à conquista do Mundial, portanto, obviamente parte como favorito para este jogo. Peterson Isidoro, de Portugal, para o Rede TV News. E olha, do outro lado, a seleção da Espanha, adversária de Portugal amanhã, tenta se concentrar para o Mundial depois de sérios acontecimentos deixarem a equipe de pernas para o ar. A demissão de Julen Lopetegui às vésperas da Espanha estrear na Copa ganhou capítulos por aqui. A imprensa espanhola divulgou que o zagueiro e capitão Sérgio Ramos, que não costuma levar desaforo para casa, não gostou da demissão de Lopetegui. A confusão foi justamente com o chefão da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales. Os dois quase trocaram socos. A briga teria sido apartada por Piqué. Hoje, Sérgio Ramos falou com jornalistas e revelou que sabia da negociação entre Lopetegui e o Real Madrid. Mas deixou claro que o melhor a fazer é esquecer o assunto para o bem de todos. Quando você é capitão, você sabe um pouco mais além da conta. Podemos dar a nossa opinião, mas quem toma as decisões são os outros. Preferimos ficar à margem. Preferimos não manter al margen. Esquecer mesmo será difícil. O Real, que não tem nada a ver com isso, mas que causou o rebuliço danado na Fúria, apresentou no começo da noite aqui na Espanha o novo comandante de Sérgio Ramos. Ontem foi o dia mais triste da minha vida, desde a morte da minha mãe. Mas hoje é o dia mais feliz da minha vida. Enquanto isso, os furiosos tentam baixar a adrenalina dos últimos dias para não colocar o Mundial em perigo com toda essa história. Uma bomba no colo de Fernando Hierro. Acho que a Espanha vai chegar às oitavas, é o que eu gostaria. Até porque não tenho um sentimento muito forte pela Espanha. E prefiro que ganhe a Argentina, porque Messi merece uma Copa do Mundo. Acho que a Espanha passará pela primeira fase e cairá em alguns dos cruzamentos das quartas ou oitavas. De Barcelona, Paulo Otero, para o Rede TV News. E em Sochi, a seleção brasileira não conseguiu ver a abertura do Mundial. Também não perdeu muita coisa. Motivo? Muito trabalho. Pelo menos bom humor está sobrando na equipe de Tite. O correspondente da Rede TV, Luciano Júnior, conta como foi o dia por lá. Marcelo estava empolgado e cheio de graça com Neymar. Primeiro esse malabarismo com a bola. Depois um chapéuzinho no amigo. E ainda ficou de resenha no meio-campo. Alto astral não falta por aqui. Muito menos expectativa para a estreia no domingo contra a Suíça em Rostov. A gente já vem trabalhando forte algumas semanas. E a nossa estreia no domingo, a gente está preparado para estrear bem. É o que a gente quer, é o que a gente deseja. Fazer um grande jogo e começar com uma vitória. A única dúvida segue sendo Fred, que ainda treina à parte, se recuperando de uma pancada no tornozelo. A comissão técnica garante que ele não corre risco de corte. Tite não conversou com a imprensa, mas mandou o recado para quem ainda tinha dúvidas. Isso significa que na frente o quarteto Neymar, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus e William está confirmado.
Do quarteto ali da frente, ele é o calouro, o mais jovem, tem apenas 21 anos, mas é um dos mais especializados em colocar a bola ali dentro do gol. E apesar da pouca idade, Gabriel Jesus tem uma relativa experiência com a camisa amarelinha. Desde que começou nas categorias de base, sub-20, sub-23, seleção olímpica e também a seleção principal, ele já fez 40 partidas, 17 gols e 8 assistências. Apesar desse currículo, jogar uma Copa do Mundo é uma experiência ainda inédita. Todos passam experiências, todos ajudam, porque é muito importante. Mais que um time, temos que ser unidos, uma família. Brincadeiras vão existir, não é sacanagem não. Faltou experiência até pro parça de Jesus, que virou notícia ao postar esse vídeo do treino secreto do Brasil. Pelo menos não teve puxão de orelha. Eu sendo novo, eu também não sou tão experiente, meu amigo também não é, até minha família. Somos novos, então não teve uma experiência em saber que não podia. Ainda bem que ele só colocou da cabeçada ali do cruzamento, não colocou nada tático. Aí eu ia levar bronca. De Sochi, Luciano Júnior para o Rede TV News. Um show do cantor Gilberto Gil, que iria inaugurar a Casa do Brasil na Rússia hoje, foi adiado por questões burocráticas. Os proprietários do espaço não receberam aluguel. Segundo os organizadores, houve um probleminha nos sistemas bancários dos dois países, o que fez com que o dinheiro da transferência não tivesse sido concluído a tempo. Espera-se que o contratempo seja resolvido até domingo, quando o Brasil estreia na Copa contra a Suíça. O técnico do Egito disse hoje que está muito otimista que Salah, o craque do time, estará em campo na primeira partida da seleção amanhã contra o Uruguai. As lentes estão voltadas para ele. Esperança do Egito na Copa. Salah fez hoje o segundo treino com a seleção e animou o treinador. Salah está muito bem. Creo que eu quase posso asegurar que está para jogar. Assim que todos somos otimistas em que amanhã esteja. A estreia é amanhã e a equipe tem pela frente uma das seleções mais fortes de seu grupo, o Uruguai. No que depender dos torcedores, apoio não vai faltar. E falando em Salah, o egípcio e Lionel Messi viraram obra de arte. Os quadros dos craques foram feitos só com essas pedrinhas aí. Dá para acreditar? Cristiano Ronaldo e Neymar vão ser os próximos homenageados. Mesmo fora da Copa, o sueco Zlatan Ibrahimovic também está na Rússia e chegou com estilo, viu? Num ônibus todo personalizado. Ibra disse que a pressão sobre a Suécia vai ser menor porque ele não vai estar em campo e falou da seleção brasileira. Acho que o Brasil vai fazer algo diferente este ano. Principalmente depois do que aconteceu contra a Alemanha na última Copa. Vai ser emocionante, mas como não vou jogar, qualquer coisa pode acontecer. E pode mesmo, quem sabe um golaço como esse no primeiro jogo da Suécia nesta Copa contra a Coreia do Sul. Resta saber quem será o autor, né? Palco da final da última Copa, o Rio de Janeiro já está preparado para o novo Mundial. Mas a torcida carioca, pelo jeito, ainda não se empolgou. Foi dada a largada, mas a torcida ainda está bem tímida, convenhamos. O tempo não ajudou. Alguns bares e restaurantes no centro do Rio de Janeiro investiram na decoração para atrair quem conseguisse dar uma escapadinha na hora do almoço para ver a abertura do Mundial. O jogo tá ainda meio devagar, né, cara? Tô torcendo pra Rússia aí só por sediar, né? Louco pra ver todos os jogos, só que tem que trabalhar, né? Não tem jeito. E não é que a partida entre Rússia e Arábia Saudita teve tempero brasileiro. Tava torcendo pra Arábia Saudita e a Rússia fez o gol. Tenho pena dos times menores. Na arena montada especialmente para a transmissão dos jogos na Praça Mauá, zona portuária do Rio, a expectativa é reunir 30 mil pessoas. Mas hoje, na abertura, certamente o público é bem menor, muito por conta do clima chuvoso. Mas quem veio garantiu a festa mesmo assim.
mesmo debaixo de chuva, a gente está aqui para animar essa festa maravilhosa que é a estreia da Rússia na Copa. O carioca fica com medinho de chuva, mas aqui está muito bom. A expectativa é que o movimento cresça a partir do próximo domingo, quando o Brasil entra em campo contra a Suíça. O Rafael está confiante e já tem até um placar para a final. 3-0 contra a Argentina tá bom. Gol do Coutinho, Jesus e Neymar. O tráfico e a venda ilegal de animais silvestres é o terceiro crime mais lucrativo do mundo. E nessa rota, as espécies brasileiras são as principais vítimas. Somente em 2016, em ações contra esse tipo de crime, o IBAMA resgatou mais de 20 mil animais. A maior parte deles comercializada livremente nas principais capitais do país. É o que você vai ver agora numa reportagem especial. Um hábito antigo do brasileiro de criar animais silvestres em casa alimenta o mercado ilegal. Um problema várias vezes denunciado. Na região da Vila Maria, zona leste de São Paulo, uma denúncia levou nossa produção até uma feira onde é possível encontrar e comprar qualquer tipo de animal. Tem umas iguanas e tal, eu vim comprar. Aqui às vezes tem tipo uns animais e tal, umas iguanas e tudo mais. Aí falaram pra mim, aí eu vim aqui ver e não tô achando, mano. Animais? Que animadinho? Ah, eu vim falar. Tartaruga? Não, iguana mesmo. Vai encontrar lá do outro lado. Os animais silvestres são exibidos no meio da rua. Só dinheiro. Tem o que pra rua? Não, não tenho nada, velho. Manda quanto? Não, eu tô zerado, é que eu tô passando, tá ligado? Você tem só iguana só? Tem o quê? Cobra, macaco. Tem como dar uma olhada? Não, só. É encomenda? Ah, entendi. Entendeu? Tem tartaruga? Aqui, ó. Ah, pode ser. Só pequenininha assim, filhotinha. Tem maior também. Dá 50 nela. O crime acontece à luz do dia. Esse mercado negro vai além das fronteiras do país. O número exato que o negócio movimenta ninguém sabe. Mas uma estimativa da organização não governamental Renctas de Brasília mostra que o Brasil representa 15% do volume das transações mundiais, o equivalente a 3 bilhões de dólares. Em 2016, o IBAMA apreendeu mais de 20 mil animais em situação de tráfico. Depois da apreensão e do resgate, esses animais ainda enfrentam uma outra batalha, a da sobrevivência. E no Centro de Recuperação de Animais Silvestres chegam diariamente cerca de 30 animais, o que daria uma média de 1.000 animais por mês, totalizando 12 mil animais por ano. A maioria vem de apreensão. Mais de 80% são aves, que aqui passam por um processo de recuperação para depois serem devolvidas para a natureza. Nós recebemos algumas apreensões de primatas, tanto os pequenos quanto os médios, como o macaco prego. A maioria chega com um estado quase de calamidade pública, com alimentação inadequada, muitos animais magros, alguns chegam a óbito no momento que chegam aqui no CRAS. Centenas de pássaros silvestres num banco de trás de um carro, cobertos no calor e num espaço impensável. Outras centenas na mala do carro, traficados do seu habitat natural, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Eles foram apreendidos por uma equipe da Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente, o CIPOMA de Pernambuco. Todos os animais vítimas de tráfico são trazidos para cá. Papagaios, araras canidé, araras vermelhas, aves típicas do norte e centro-oeste do Brasil. Todas estão no Centro de Triagem de Animais Silvestres, o CETAS, assim como essas serpentes exóticas, provavelmente capturadas nos Estados Unidos. Passarinhos como o concris correspondem a 90% dos alvos dos traficantes. Este não resistiu aos maus tratos. De cada 10 animais salvos pelo CIPOMA, 3 morrem. Somente no ano passado, 9.153 animais silvestres deram entrada aqui no CETAS de Pernambuco. Desse total, 6.000 foram tratados e soltos na natureza.
mas o restante, infelizmente, morreu. Para recuperar os sobreviventes, muitos deles filhotes, são necessários curativos e alimentação adequada. Esses filhotes precisam de um cuidado intenso. Para você ter ideia, tem filhote que precisa comer 8 vezes por dia, entendeu? Então, um cuidado que segue até a noite. Aves silvestres, um lagarto, cobra e muitos pássaros. Animais que são tirados da natureza e vendidos de forma ilegal. Nos últimos 3 anos, o Linha Verde, programa da Secretaria Estadual do Ambiente para coibir crimes contra a natureza, recebeu quase 2.500 denúncias sobre guarda e comércio de animais silvestres. Às vezes ele viaja dias dentro dessa caixinha, dentro de uma mochila abafada. A maioria deles não sobrevivem quando chega no local de comércio. Quando sobrevivem, já estão tão debilitados que não duram muito tempo. Toda semana, agentes da Polícia Ambiental retornam à Feira Livre de Honório Gurgel, na zona norte do Rio, onde a venda ilegal de animais persiste. Os policiais acabaram de estacionar para fazer a operação na feira, que fica a cerca de 50 metros daqui. Já avistaram que um jovem escondeu algo suspeito na roda desse carro. Por isso, nesse momento, os agentes estão revistando o veículo. Ele colocou dentro de um saco escondido com vários matos. Está aqui, é o passarinho que ele estava escondendo da gente. O suspeito fugiu, mas na feira a polícia apreendeu mais 30 pássaros, avaliados em R$100 mil. 3 pessoas foram detidas. A pena para quem vende animais como esses é de 6 meses a 1 ano de prisão, além de multa. Quem compra também comete crime e alimenta o mercado ilegal. Para o diretor do Instituto Vida Livre, que desenvolve projetos de reabilitação e conservação da fauna, é preciso uma mudança na lei. A legislação não diz, não identifica se uma pessoa é um traficante ou uma pessoa que tem muitos animais em casa, o que ela é. Então a gente precisa definir isso para poder combater um crime que é muito problemático, um crime que ele empobrece a nossa biodiversidade, empobrece as nossas florestas e impõe crueldade, impõe morte, impõe sofrimento e não inspira nada de bom. No Ceará, a apreensão de animais cresce a cada ano. Em 2016 foram 6 mil. No ano passado, 8 mil. Neste ano já foram 4 mil apreensões e só até maio. Todos esses animais apreendidos vêm para este centro de triagem do Ibama, em Fortaleza. O lugar nunca fica vazio. Hoje, 800 animais estão aqui. A maioria, aves. E olha só a gravidade do problema. Esse é o tuiuiu, também conhecido como jaburu, ave símbolo do Pantanal, e veio parar aqui no Ceará. O que houve com esse animal? Então, esse animal ele chegou aqui na região metropolitana, a população entrou em contato com o pelotão ambiental, eles fizeram o resgate desse animal, o animal estava ferido nas asas, né? Ao chegar ao CETA, a gente fez o tratamento, hoje ele está bem, agora nós só estamos aguardando a oportunidade de encaminhar para o seu local de origem, que é a região pantanosa lá do Mato Grosso. De cada 10 animais que chegam aqui, 4 foram apreendidos em fiscalizações do Ibama e da Polícia Ambiental. Muitos apresentam sinais de maus tratos. O animal com sinais de estresse, né, sem pena, eles se tiram as próprias penas, as penas sem coloração, quebradiça. Por quê? Porque animais que estão sob maus tratos em cativeiro. Aqui eles são tratados, recuperados e depois tem a chance de recomeçar a vida. Na região metropolitana de Belo Horizonte, encontramos um criadouro de jiboias totalmente legalizado. Exigência básica, recinto, com um ponto de aquecimento e ponto de água. E aí a gente oferece ou uma placa quente ou uma pedra quente, para que ele possa controlar a temperatura corporal ali. Essa aqui é a maternidade do criadouro. Cada caixinha dessa tem um filhote e a espécie é identificada pela cor do crachá. Essa aqui, por exemplo, é uma jiboia arco-íris da Amazônia.
Todas as serpentes comercializadas aqui são nascidas em cativeiro, em média 300 por ano. A Yasmin foi comprada pelo Thiago há 2 meses por R$2.000. Optei por um bicho legalizado, né, pelo IBAMA, que vem com microchip, para não ter nenhum problema, vem com a pasta, com a documentação toda dela. O animal fica nesse cantinho do apartamento. O recinto é chamado de terrário. O filhote se alimenta de carne de camundongo de 15 em 15 dias. Na fase adulta, apenas 1 vez por mês. Eu quis buscar algo além, né? Um pet exótico, diferente, e apaixonei pelos répteis e decidi ter a serpente também. As pessoas às vezes falam, mas no tráfico é mais barato. Mas no tráfico, um animal desse ilegal, a multa é R$5.000. Você ainda responde um processo administrativo, você ainda responde um processo criminal. Você vai gastar com advogado, vai ter muito mais dor de cabeça do que pagar R$2.000 de 12 vezes no cartão. Mais um policial militar foi vítima de violência no Rio de Janeiro. Desta vez, o PM e a mulher morreram porque estavam na rota de fuga de criminosos que haviam acabado de roubar um carro. As imagens são fortes. Os criminosos em fuga provocam um acidente. Veja outra vez. O impacto foi tão grande que o carro girou no ar. O veículo, que ficou destruído, bateu na moto onde estavam o cabo da Polícia Militar Tiago Abraão Lopes da Silva e Deise Tarquínio da Silva, que estava grávida de 2 meses. O casal, que tinha 2 filhos, foi levado para um hospital, mas não resistiu. O pai de Tiago esteve na delegacia após a perda do filho, da nora e de mais um neto. O filho hoje vai fazer parte aí de uma estatística de mais um policial abatido, indo ao serviço, indo no cumprimento do dever. O carro onde os criminosos estavam havia sido roubado horas antes na estrada Rio-Magé, também na Baixada Fluminense. O dono do veículo conseguiu acionar a polícia, que montou um cerco para tentar prender o grupo. Durante a perseguição, houve troca de tiros. No acidente, um outro carro que estava parado foi atingido. O motorista ficou ferido. Um dos criminosos morreu no local. Davidson Luiz Moreira do Nascimento, de 19 anos, era quem dirigia o automóvel em fuga. Ele estava acompanhado de um menor, que foi apreendido, e de Gabriel Martins de Lima, de 18 anos, que foi preso. Gabriel já tem passagem por tráfico de drogas e associação ao tráfico, e vai responder por porte ilegal de armas e resistência. A arma que Tiago usava no trabalho como policial militar foi roubada do local do crime. Mesmo que amanhã esse nosso Brasil se transforme num paraíso, no Éden, eu jamais voltaria a ser a mesma pessoa. E chegou a hora da previsão do tempo com a Lu Camargo. Hoje vai ser diferente, porque a gente também vai saber como fica o tempo no domingo em Rostov-on-Don, na Rússia, cidade que recebe o primeiro jogo do Brasil. Boa noite, é isso mesmo. Primeiro a gente vai ver como fica o tempo por aqui amanhã e depois bora lá para a Rússia, palco de muitas emoções até o dia 15 de julho. Vamos começar pela região sul? Olha só, amanhã muita nebulosidade, áreas de instabilidade sobre o Paraná e parte de Santa Catarina. Nessa área mais alaranjada, a chuva vai ser fraca. Já na área escura, chove a qualquer hora do dia, a chuva vai ser um pouquinho mais intensa. Nas demais áreas da região, muito sol e frio, há risco de geada ao amanhecer. Indo agora para o sudeste, por aqui, em toda essa área alaranjada, que inclui a capital paulista e a capital capixaba, também, no máximo, vai garoar. Chuva mesmo a gente vai ter no sul e no leste paulista e também no litoral sul fluminense. No mais, muito sol. Centro-oeste do país, por lá só vai chover, chuva fraca também em garoa, no sul de Goiás e sul do Mato Grosso do Sul. No mais, predomínio de sol, assim como lá no Nordeste, o sol vai predominar na maior parte da região, mas ainda há previsão de pancadas de chuva em pontos isolados da faixa norte. Na faixa litorânea, área mais alaranjada também, a chuva vai ser passageira. E no norte do país, a região vai estar dividida ao meio. No centro-norte, pancadas de chuva principalmente à tarde. No centro-sul, muito sol. Sol entre nuvens. Vamos dar uma olhadinha agora nos termômetros, porque o dia vai começar frio em Porto Alegre com 4 graus. 9 em Campo Grande. À tarde, os termômetros não vão passar dos 18 graus em São Paulo e 24 aqui em Rio Branco, no Acre. Agora sim, a gente vai lá para a Rússia, onde no domingo, na cidade de Rostov-on-Don, o Brasil enfrenta a Suíça.
Rostov-on-Don fica no sul da Rússia. O tempo por lá é muito frio na maior parte do ano. Mas a Copa acontece entre o final da primavera e o começo do verão, período onde há maior luminosidade. O sol nasce por volta das 4 da manhã e se põe mais ou menos às 8 da noite. Cerca de 17 horas de sol. Demais, né? A seleção canarinho teve sorte. Agora em junho, não chove em Rostov e os termômetros variam de 14 a 32 graus. Isso mesmo, 32 graus em plena Rússia. O Temporino mostra agora pra gente como vai estar o tempo por lá no domingo, estreia do Brasil contra a Suíça. O palco é a Arena Rostov. O jogo começa às 3 da tarde. Os termômetros vão variar de 18 a 28 graus e não vai cair uma gota de chuva sequer. Cenário perfeito para uma goleada do Brasil. Vamos torcer, né? Boa noite a todos. O assunto agora é videogame. A cidade de Los Angeles é sede da E3, a maior feira anual de jogos do planeta. Veja os principais lançamentos com o correspondente Fábio Borges. E3 é a sigla de Exposição de Entretenimento Eletrônico. Em outras palavras, é o paraíso para quem gosta de videogames. Aqui tem opções para todos os gostos. O jogador pode ter a sensação de pilotar carros em alta velocidade, encarar batalhas no futuro ou viver personagens do passado. A E3 é realizada desde 1995 e é a maior feira de videogames do mundo. Este ano, o evento conta com a participação de cerca de 300 empresas, que apresentam mais de 2.000 produtos, incluindo jogos e acessórios. Desta vez, o público estimado é de cerca de 70.000 pessoas. Veja só a ansiedade dos visitantes para ver as novidades de perto. Foi preciso ter muita paciência para testar os jogos mais disputados. Teve fila que demorou mais de 2 horas. Mas eu acho que vale a pena esperar nas filas, porque você tem a chance de jogar games que ainda não foram lançados e que podem demorar muito para chegarem ao mercado. Os jogos com temática sobre o fim do mundo continuam em alta. São games violentos, com roteiros parecidos com filmes de Hollywood, como Fallout 76, ambientado nos Estados Unidos após uma guerra nuclear. Os cenários pós-apocalípticos também ajudam a contar a história de The Division 2, jogo sobre um ataque biológico contra a América do Norte. Os zumbis, mais uma vez, fizeram sucesso nesta edição da E3. Os mortos-vivos estão representados em jogos como Resident Evil 2. Para quem gosta de batalhas épicas, uma das novidades é Assassin's Creed Odyssey. O jogador vive personagens da Grécia Antiga em meio à guerra entre Atenas e Esparta. Os destaques entre os jogos com temas mais leves são Spider-Man, Super Smash Bros. Ultimate e Kingdom Hearts 3, que conta com personagens da Disney. Tudo isso é a E3, um evento onde o visitante pode ser o que ou quem ele quiser. Videogame para mim significa sair da realidade. Quando jogo, posso ser um soldado ou um piloto de corridas. É uma maneira de eliminar o estresse. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Em São Paulo, 3 pessoas tiveram a ousadia de transportar uma cobra dentro do trem. Imagens feitas por um celular que você vê aí mostram a confusão entre os passageiros quando imagina essa piton albina, considerada uma espécie rara, sai da mochila e os responsáveis por ela tentam segurar a cobra.
Em nota, a CPTM, que é a companhia que administra os trens em São Paulo, diz que os 2 homens e uma mulher conseguiram fugir com a cobra. Que susto! Tem gente que gosta de cobra. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite. Uma ótima noite para você. Até amanhã.